Nasceram. Nasceu! Oi, eu sou a Giovana. E eu sou a Kawane. E esse é o Em Crise Podcast, onde a gente traz as crises e devaneios dos 20 e poucos anos. Bem poucas, graças a Deus. Quem nunca, né, gente? Não, vamos começar aqui com uma coisa. Ser adulta é muito difícil. Eu, particularmente, tô com 21. Eu não me considero adulta, tá? Eu tenho essa coisa de que até os 24 a gente é adolescente. Eu sou mera jovem. Eu me caracterizo como jovem. Eu acho que até depois dos 24 eu vou arrumar uma desculpa. Porque por algum motivo eu não gosto muito dessa coisa de falar, ai, eu sou adulto. Não sei, pra mim tem um peso desnecessário. Tem um peso que não precisa. Como pode falar, pra ser adulto, assim, tem que ter muita vivência, sabe? Tipo, você tem que ter vivido muita coisa. Eu concordo. Superado muita coisa, entendeu? Eu ainda tô... Eu acho que quando você pode ser considerado adulto quando você tem filhos. Porque criar um outro ser humano são muitas responsabilidades. Faz sentido. Muitas responsabilidades. Como você pode ver, gente, a ideia do podcast é a gente trazer um papo entre amigas, né? Exatamente. E é o que tá acontecendo nesse exato momento. E mas eu estou surtando. Porque o tema desse episódio é sobre começar novas coisas, né? Exatamente. Como começar é difícil pra caramba. Vou trazer uma polêmica aqui. Eu acho que recomeçar é um pouco mais. Verdade, eu concordo. Porque, não, assim... Você já deu um passo e desistiu no meio do caminho. Então aí pra você começar, você precisa buscar aquela confiança que você já tinha no começo, quando você começou, mas aí você abandonou. Das duas, uma. Ou você vai voltar mais confiante, porque você já sabe as coisas que não vão dar certo, e aí, tipo, abaixa um pouco as expectativas. Ou você vai voltar extremamente mal e frustrado por não ter dado certo na primeira vez. E eu acho que essa parte de você voltar frustrado tem, de certa forma, um peso em relação à internet, gente. Eu não sei vocês, mas hoje em dia eu vejo muita gente que tem 21 anos e já tá mega famoso. E aí vem aquela menos, comparação, né? Tipo, ai, será que eu escolhi a carreira certa? Porque eu escolhi a carreira certa achando que meu primeiro emprego ia ser assim, assim, assim. E eu ia começar dessa forma e não sei o quê. E não comecei. E aí vem a frustração. Aí recomeçar num novo emprego é baixar essa bola, né? Tipo, ok, eu já sei que não vai ser dessa forma que eu vi nos filmes e que eu vi na internet, mas que vai ser de alguma forma. Eu concordo. Isso de começar entra muito num artigo que a gente escreveu sobre perfeccionismo. Eu acho que foi o maior desafio que fizemos até agora. E eu acho que essa coisa de... Esse é o segundo, ou talvez o maior, né? Não sei. Vai de percepção. Eu acho que a gente usa o perfeccionismo pra fugir de começar as coisas. Foi uma coisa que eu coloquei no meu artigo, que eu acho que o perfeccionismo ele tá muito ligado à procrastinação. A gente fica com aquela coisa de, ai, não tá tão bom, quando tiver bom eu começo, quando tiver bom eu começo. Porque querendo ou não, você tem uma desculpa pra não tá fazendo aquela tarefa. Porque você tá, eu não tô perfeita ainda. Em algum momento eu vou chegar lá. Então, eu acho que começar tá muito ligado ao perfeccionismo, muito ligado à procrastinação. E aí tem momentos que a gente tem que dar louca e só enfiar as caras, que foi o que a gente fez aqui. Exatamente. A gente esqueceu totalmente a perfeição, sem esquecer. Mas aqui estamos nós. Procrastinamos 3 meses pra fazer. E, tipo, realmente o fazer que eu digo é pra colocar em prática o nome, a descrição, a capa, as capas. A gente usava muito a desculpa de que a gente não sabia. Exatamente. Porque a gente nunca fez um podcast. Então, tipo, a gente procrastinou isso aqui por 3 meses. Tanto que teve uma hora que eu nem sabia se realmente ia sair. Mas graças a Deus, cá estamos nós, né? O mais legal é pensar como surgiu a ideia do podcast, gente. A ideia do podcast surgiu num momento onde eu tava passando por uma crise de autoconhecimento. Tava um pouco em dúvida de quem eu era. A observação, ela ainda está, tá? A observação, ela ainda está. É uma coisa constante. Vocês vão notar ao longo dos episódios que vira e mexe. Eu tenho alguma crise de identidade, alguma crise. É bem comum. Coisa mínima. E eu tava mandando áudios e áudios pra Kawane, tipo, áudios enormes. Eu gosto muito de podcast. Ela tava ouvindo e ela sempre me respondia com uma dica muito boa e com áudios também muito longos. E eu pensei, a gente pode estender essa conversa pra outras pessoas. Podem trazer insights bons ou não, porque eu falo bastante abobrinha. A Cal traz dicas boas, mas eu falo bastante abobrinha. Eu falo abobrinha também. De um jeito bonito.
mais abobrinha. Mas a ideia é que vocês também tragam o insight de vocês. Uma coisa sobre começar que eu acho muito legal é que depois que a gente dá o primeiro passo, a gente perde muito medo. A gente tava conversando sobre isso no ônibus. Assim, eu sempre criei vídeo pro YouTube, mas eu tinha um pavor de que gente que me conhecesse descobrisse. Sim. Esse é meu maior medo, tá? Observação. Isso vai sair e eu estou com muito medo disso, mas que se lasque todo mundo. Eu tinha muito esse medo, gente. Era um pavor surreal, tanto que eu cheguei a apagar um canal e criar outro, porque uma prima minha descobriu. E aí, tipo, quando eu decidi que eu ia divulgar no meu Instagram, porque eu achava que o pessoal precisava saber, velho. Era uma coisa que eu gostava, era um hobby meu bacana, era um negócio meu de anos, sabe assim? Que eu divulguei. Ali, antes de você apertar o postar, você sente um frio na barriga. Mas depois que você posta, passa esse medo inicial e você pensa, porra, por que eu não fiz isso antes? É simples e fácil. Bom, nem tão fácil assim. Mas vem muito essa sensação do por que eu não fiz isso antes? Por que eu demorei tanto, sabe? Mas eu acho que é em parte do medo e das expectativas, né? Sim, isso com certeza, né? Minhas expectativas estão lá bem alto, sabe? Bem alto. E são expectativas muito irreais, porque a gente se baseia em gente que já tá muito maior, muito à frente. E que já, por exemplo, você quer ter resultado, você vê uma pessoa tem um resultado bom de um ano, e você quer ter aquele resultado em um mês. Exatamente. Tipo assim, velho. É aquela comparação que não faz o menor sentido, porque a pessoa já tá há anos luz. Exato, você não tá acompanhando a trajetória da pessoa. Você tá vendo só o resultado final e você quer chegar de qualquer forma naquele resultado final. E acho que isso também frustra na hora de começar um novo projeto, de começar alguma outra coisa. Porque aquela pessoa que tá lá na frente parece muito melhor que você. Tipo, meu Deus, ela já conquistou tanto, já construiu tanto. A página dela tá perfeita, o Insta dela tá perfeito. Só que, tipo, você tá começando. Como você acha que ela começou aquilo? Pra ela foi a mesma expectativa, o mesmo medo, sabe? A perfeição que não existe. Ela também queria que o post dela saísse uau, mas na verdade não. Ela começou ali do pouco, do jeito dela, mas o importante é que ela começou e ela conseguiu levar isso mais pra frente. Então, o importante é você começar da sua forma, doida igual a gente, mas começar. Eu fiz bastante uma coisa que a Cal falou, da pessoa ter começado, né, de onde a pessoa começou. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu ia no canal das minhas youtubers favoritas e eu descia até o primeiro vídeo da pessoa. E eu assistia o primeiro vídeo. Eu fiz isso com uma pessoa que eu gosto muito também. Porque normalmente você pega e você olha e você fala, caramba, velho, ela começou assim. Tipo, ela tá lá nos vídeos, na edição e nos vídeos que eu vejo agora, mas ela começou aqui. Então tá tudo bem eu começar aqui também. Uma coisa que eu não citei no texto que eu escrevi, sobre a perfeição, é que muitas das vezes, para começar, a gente quer ter o melhor. E eu falo melhor em questão de materiais, sabe, tipo, eu quero começar a estudar, mas eu não tenho caderno perfeito. Eu quero começar a desenhar, mas eu só tenho um pincel que, tipo, era da escola, sabe? Não, aquele pincel não é maravilhoso. O que mais que dá pra citar? Eu não tenho a melhor câmera, eu não tenho o melhor microfone, então, tipo assim... eu não tenho a melhor iluminação, eu não tenho tempo. Entende? Então, tipo, às vezes a gente usa esses mínimos detalhes que provavelmente está muito ligado com o perfeccionismo, que a gente quer ter o melhor para alcançar o melhor, mas às vezes a gente só precisa do básico. Então, tipo, a gente tem um celular, um microfone e um sonho, entendeu? Mas aí eu acho também que entra muito na questão da procrastinação, porque, tipo assim, será que você realmente não tá pronto? Ou você só tá com medo de começar? Exatamente. Entendeu? E aí você usa o quê como desculpa? Que você não tem aquilo. Isso. Que você não tem o melhor daquilo, que o pouco que você tem agora não pode te oferecer o resultado que você busca. Mas isso nada mais é que uma procrastinação da sua parte. Você está procrastinando e usando aquilo como desculpa. Sendo que, sim, o que você tem dá para você começar. Gente, a coisa que a gente mais pode fazer é ir aprimorando ao longo do tempo. Sim. E eu acho até legal você começar com os materiais que você tem, porque você não corre o risco de investir em coisas das quais você não vai usar. Exatamente. Porque, sabe, você começou ali, então, tipo assim, eu não tenho microfone.
ok. Mas talvez você comece num ambiente que nem precise de microfone. Então, assim, quando você comprar um microfone, vai ser um microfone top, porque você entendeu que pra gravar num espaço fechado, você não precisa de microfone. Você só Mas precisava começar. Isso, mas você vai precisar de um quando você for gravar conteúdo externo. Sabe assim? Mas você só vai saber isso quando você começar a fazer. Então, é passar por cima do medo. É realmente dar a louca. Eu acho que muitas coisas na nossa vida. É muito. A gente tem que dar a louca e só. Exatamente. Tipo assim, sabe? Quando você dá aqueles 5 minutinhos de coragem, aproveita esses 5 minutinhos de coragem e se joga. Exatamente, ó. Só não liga, não pense mais nada. O seu único foco é começar aquela tarefa, aquela coisa, sabe? Buscar realmente por aquilo e nada mais. É só ir. Isso entra, parando pra pensar agora, isso entra, eu não sei vocês, gente, mas eu acho muito difícil fazer amizade na vida adulta. E eu sou uma pessoa bastante tímida. Então, às vezes, é nesses 5 minutos de coragem que você fala com alguém e aquilo acaba se desempenhando numa amizade de certa forma. Então, assim, serve até essa dica desses 5 minutos de coragem. Só vai e faz sem pensar muito. Entra até pra relações do seu dia a dia, sabe? Às vezes você quer, sei lá, no trabalho você quer se destacar em alguma coisa e alguma tarefa que você acha que você não consegue, dá os 5 minutinhos de coragem, mete a cara e faz, sabe? Manda pro seu chefe mesmo. Só vai. Talvez seja isso, talvez seja esses 5 minutinhos de coragem que estejam te faltando pra você ser promovido, velho. Já pararam pra pensar nisso? Eu parei pra pensar só agora. Faz sentido, Giovana, você deveria tentar. Eu amo. Mas, sabe, assim, tipo, talvez você precisa desses 5 minutinhos de coragem pra ir ver aquele boy que você acha muito top, mas que você tá enrolando pra ir num date. Acredite, você vai ficar com arrependimento depois, tá? Não acho. Depende, né? Você vai filtrar também, né? Arrependimento de não ter tomado coragem. Porque isso, de não ter ido antes. Em uma ocasião, vai acumulando pra você tomar coragem em outras ocasiões. Então, assim, você foi falar com ele, depois vai ficar mais fácil você falar com qualquer pessoa. Então, uma coisa leva a outra. Eu concordo muito. Gente, eu acho que um hábito que vale muito esses 5 minutinhos de coragem é o da academia. Não, sério, se você faz academia e nem que só eu falo academia porque é mais generalista, mas qualquer atividade física, tem dia que você não vai querer ir. Vamos ser sinceros? Você não vai querer passar perto. Mas deu aqueles 5 minutinhos de coragem, você coloca a roupa, você se enfia. E quando você vê, você já tá lá treinando, sabe? Aí quando você termina, você fala, putz, que coisa boa. Mas eu sinto, assim, começar é sempre o passo mais difícil, é o mais desafiador, mas é o mais recompensador também, sabe? E eu acho que você se arrepender de não ter começado, se você se arrepender de não ter começado, é pior do que você se arrepender de, sei lá, não ter começado antes, por exemplo. Sim, isso é verdade. Não ter começado antes já é ruim, mas você não ter começado, tipo, você chegar daqui 2, 3 anos, e você falar, putz, por que eu não comecei aquela coisa? É desesperador, sabe? Sim. É uma dor que eu não sei explicar pra vocês. Eu imagino que seja, né? É verdade, eu não sei o que falar. Eu amo que a gente vai se perdendo, né? Do nada a gente entrou do nada eu citei o hábito de atividade física. Mas vocês vão ver, gente, eu treino bastante. Vai ser meio caótico, tá? Mas esse é o primeiro episódio. Esse é o primeiro episódio. Deu os nossos 5 segundos, deu os nossos 5 minutos. A gente sentou aqui e começou a falar. Exatamente. E eu acho que é essa a graça. Não tem roteiro, não tem estrutura, não deu tempo nem pensar sobre, porque a gente tava muito ocupado essa semana que passou. Então, assim, a gente literalmente só começou. E eu particularmente gosto muito disso, tá, gente? Eu particularmente gosto dessa coisa caótica, porque a ideia do podcast é ser exatamente uma conversa entre amigas. E uma conversa entre amigos é assim. Uma hora uma fala uma coisa, outra hora a gente pula muito entre os assuntos, entre uma amizade e outra, e entre uma conversa de amigas. Seja estranho e eu não fale muito, mas pra ela é um pouco mais normal, porque ela já começou, tá? Ela já tem um tempinho com as câmeras, eu não. Então, pra mim, isso é meio que vencendo a timidez, tá? Quem tá assistindo esse podcast por vídeo, provavelmente vai reparar que eu nem olho tanto assim pra câmera, eu olho muito pro fundo. Que eu realmente tô levando isso como uma conversa com a Cal, gente. Que ótimo, maravilha. E a gente tá num parque. Então, assim, tá bem bonita a paisagem aqui. Hoje tá um solzão. Só mato. Tem bastante mato. O mato é o melhor lugar. Tá um solzão. Tinha uma formiga nas minhas costas no momento. Então, vocês viram também eu me debatendo. Acontece. Sim. A Cal, ela é mais intelectual. Então, provavelmente, ela vai trazer citações. Eu trago só as vozes da minha cabeça. Muito é o que obrigada. eu tenho comigo, é o que eu carrego comigo. É as vozes da... Eu carrego vozes também. Mas as minhas, elas são muito negativas. Então, é melhor deixar no outro.
A gente vai trazer um EP sobre isso também, então. Eu sou uma Ótimo. pessoa bastante otimista, mas eu sou meio fora da Só realidade. que ela é muito... Ela busca muito perfeccionismo, Também. entendeu? É quem Mas se eu sou faz. muito fora da realidade, gente. Tipo, tem umas coisas que eu falo que a Cal deve pensar assim, meu Deus, ela vive em que mundo? Não, Que eu realmente, vocês vão perceber. ao longo do- porque... Eu amo que esse episódio era pra ser Era sobre o pra ser tema, sobre o como tema. começar, e tá sendo a apresentação, a nossa A apresentação. nossa apresentação. É sobre isso. Mas o fato é que a gente começou, entendeu? É isso que importa. A gente começou, tá? E não foi fácil, tá? Porque fazer a logo demorou um dia todo. Foi, Ah. realmente. Demorou pra caramba e a gente já tava surtando e já era noite e a Giovana precisava ir embora. E, tipo, a gente tava entre... De umas 12 variações É. de logo diferentes. Então, Foi. assim, foi bem difícil. Mas a gente encontrou aqui mais... dá pra- Traduzia o que a gente queria passar, né? Isso, exatamente. O que mais combinou com a gente também, mesmo sendo duas pessoas totalmente diferentes. O nome, Mas desse, que não bate bem na cabeça junto. o nome desse episódio vai ser Entrando em Crises. Porque é literalmente. Exatamente. Eu Foi concordo. muito o que a gente fez antes, a gente ficou muito pensando, não, mas será que lá não vai atrapalhar as pessoas? Será que os bichos não vai atrapalhar? Exatamente. Será que o vento não vai interferir no áudio? Ambientes, as pessoas passando. Será que vai dar algum problema se aparecer alguém passando no nosso vídeo? A vergonha, sabe? Tá, porque Mas não vai é fazer fácil, só em mas... áudio ou vai fazer vídeo também? Quem E como é que sabe? vai fazer os posts, sabe, gente? Mas essas coisas Foi serviu bem pra gente difícil. procrastinar, né? Porque o que a gente enrolou 3 meses. Aí, do nada, a gente colocou uma data pra sair o primeiro episódio. Literalmente, tá? E quando a gente foi. colocou essa data, foi. Então, assim, a questão é que você não precisa se planejar demais também pra fazer algo, sabe? A gente, por mais que a gente tentasse, a gente nunca deu passo à frente, porque, sabe, sempre tava pensando mais à frente. Então, assim, a gente tava pensando muito sobre como, por quê, quando, mas, tipo, nunca definia porque queria algo muito certinho demais. E quando a gente simplesmente parou, vamos fazer, a gente fez. E a gente sentou na cadeira, conversou sobre o podcast, sobre o que a gente queria, a ideia de logo, a ideia de post. Então, assim, foi algo muito rápido. Literalmente, esse podcast foi criado em um mês, tá? Literalmente, tudo foi criado em um mês. Mas a ideia já faz 4 meses com esse agora, eu acho. Não, Então, acho a que gente faz mais de 4 meses. A gente Que a falou gente que- comentou ano passado. Ano passado? Isso, foi. Então, faz mais de 4 Gente, meses. não, então... mas assim, pra vocês verem, né? A gente jogou a data e quando a gente colocou, a gente vai lançar o primeiro EP esse dia. Aí a gente começou a movimentar o que a gente precisa fazer pro EP sair de fato esse dia. Exatamente. Então, assim, a gente ainda vai ter que trabalhar pra sair daqui a 4 dias? 4 dias, não é? 4 dias. contando Mas vai dar até certo. agora, mas é isso, E gente. agora a nossa luta tá sendo pra não procrastinar, tipo, ai, não deu tempo de fazer até esse dia, não ficou tão boa a Sim, edição, não- vamos jogar pra semana seguinte. Exatamente. A gente vai ter que lutar contra isso depois que a gente ver esse vídeo. Gente, E é eu isso. quero. Eu queria deixar pra falar isso no final do episódio, mas já vou falar agora também, porque você pode seguir a gente em todas as redes sociais. A gente tem o Isso Instagram aí. do Em Crise e no nosso Insta a gente coloca os bastidores dos dias de gravação. Então Exatamente. você consegue ver um pouco dos Eu perrengues sou por a- lá. Provavelmente vai estar na descrição do negócio. É, vai estar Vou- todas as informações falar. aqui se você estiver ouvindo Mas- por alguma plataforma de áudio, se você estiver vendo o vídeo no Ai, YouTube tem também. o YouTube, tem o TikTok, tem o Instagram. E aí, Você tipo, pode segue a gente pra seguir. vocês verem, acompanharem. É, E isso que a Cal falou sobre, às vezes, você não precisa se planejar muito, me lembrou que eu conheci a praia, gente, depois de 20 anos. Sim. Yeah. Eu fui conhecer a praia no passado, em novembro do ano passado. Na Muito real, já fui na praia quando eu tinha um aninho. Fui na praia de Copacabana, porque eu tenho tias que moram no Rio. Só que eu não lembro, gente. Não lembro de nada. Então, pra mim, é como se eu não tivesse ido à praia. É como se eu tivesse indo agora. Ido agora, né, no fim do ano passado. E, basicamente, a gente não pensou muito. Na minha primeira viagem todas elas têm uma história muito boa. A minha primeira, que foi pra Ilhabela, dia 15 de novembro, a minha mãe viu uma promoção de Black Friday. Ela falou, vamos? Eu falei, vamos. Isso era, tipo, 2 semanas antes. Eu lembro que eu saí doida atrás de um biquíni. Eu não achava nenhum que eu gostasse. Ela pegou um pela internet. E ela pegou numa estampa pra mim, noutra estampa pra ela. E super funcionou, super deu certo.
E a gente foi super legal. E aí eu me apaixonei pela praia. E aí as outras 2 vezes que eu fui, também foram muito sem planejamento. Uma delas me convidaram pra ir pra praia, tipo assim, numa semana. Eu ia na semana seguinte, sabe? Pra Cabo Frio. E assim, foi loucura, tá? Me chamaram do domingo. E acho que eu ia viajar na quarta. Um negócio assim. E a outra que eu fui pra Angra, que foi no comecinho desse ano. A gente organizou tudo com uma semana também. A gente já tinha feito convite antes, mas a gente achou que não fosse rolar. E aí, do nada, tipo, a moça falou, ai, vamos. E eu falei, vamos. E foi assim que eu fui. Gente, foi super legal, foram viagens incríveis. E eu acho que eu não ia ter conhecido praia e descoberto o quanto eu gosto dela se eu não tivesse só metido a cara, sabe? E lógico, se essas pessoas não tivessem metido a cara junto comigo. Mas sem a gente pensar muito, a gente Tem só que ter foi. os companheiros, né? Tem que ter os malucos que quem nunca, né? Tipo, em cima da hora falou, vamos sair? Vamos. Tem que ser assim com os projetos. Senão nenhum sai. Primeiro, mas isso aqui, você tem que planejar, mas você não tem que planejar demais a ponto de você procrastinar a tarefa. Porque tem coisas que requer que você separe certinho, busque certinho. Mas, tipo assim, você tem que ver se você tá buscando o planejamento que, tipo, é um planejamento que você sabe que você vai pôr em prática, ou é um planejamento que você tá apenas procrastinando aquela tarefa, aquela viagem, aquele trabalho, sabe? Mas aí eu trago um ponto polêmico agora. Eu acho que algumas coisas você só planeja depois que você faz. Faz sentido? Sabe? Joguei aquilo. Faz sentido, porque é que, na verdade, quando você faz, se você seguir essa lógica, esse raciocínio seu, tem algumas coisas que você consegue visualizar melhor quando você começou. Que foi exatamente o que aconteceu com a gente. Tipo, a gente conseguiu visualizar melhor o podcast quando a gente realmente falou sobre ele, entendeu? O que você espera, o que você quer passar, como você acha que deve ser, a logo, tipo assim, eu acho que a gente, antes de fazer a logo, a gente não tinha muita coisa, tipo assim, tão visualizada, né? Quando a gente falou, não, você vem aqui na minha casa, que ela foi na minha casa, e a gente passou o dia inteiro vendo a logo do podcast, falando sobre, depois a gente viu os assuntos que seria legal trazer, né, que a gente gostaria muito de falar. Então, tipo, quando a gente fez isso, a gente já visualizou mais completo, né? Então, com certeza, você começar, você consegue ter um planejamento muito melhor. Por isso que eu acho que a gente que tem, assim, lógico que depende da tarefa, né, minha amiga? Você não vai, tipo, do nada, simplesmente pedir demissão de um trabalho, sendo que você precisa pagar a conta, sabe? Porque, quero transicionar de carreira. Ok, aí você vai ter que planejar com um pouco mais de calma. Ok, quero transicionar de carreira. Onde eu quero entrar? Quais certificações eu preciso? Eu preciso de certificação? O que eu preciso fazer? Preciso montar portfólio? Não preciso. Sabe? Aí tem que ter um planejamento a mais. Mas, às vezes, tipo, quero ir pra tal lugar. Nossa, meu sonho é visitar, sei lá, Paris. Viu a passagem de Paris na promoção? Compra. A partir puder, daí, tá? claro, se você puder, mas pense bem antes. eu tô sendo, gente, eu tô jogando aqui um exemplo bem absurdo pra vocês entenderem, tipo, comprou a passagem, aí você vai ser obrigado a olhar o roteiro, montar todo o roteiro, e aí de fato você vai realizar esse sonho, porque tem sonhos que são fáceis da gente realizar, a gente que cria na nossa cabeça uma coisa de que é muito difícil. A gente faz o planejamento de procrastinação. A gente começa a procrastinar tanto que parece uma coisa impossível, uma coisa não gigantesca. É a hora certa, não é o momento certo, eu tenho que fazer isso, que eu não tenho a roupa certa, que eu não tenho uma mala. Quem disse que precisa de uma mala? Faz um mochilão. Não precisa de mala. Exatamente. Às vezes você tá aí achando que algum sonho seu é muito gigantesco e quando você der o primeiro passo você vai falar, caramba, que coisa incrível. Exatamente. Pior que a gente faz muito isso em tarefas do dia a dia, né? A gente fica enrolando pra fazer porque a gente acha que é muito difícil. Sim. E quando a gente chega e a gente faz, a gente fala, porra, simples. E você o quê? Muito você fácil. se arrepende de não ter focado um pouco mais antes. Do nada veio aparecer aqui um bicho, né? Aí como vocês podem ver, quem tá vendo em áudio viu que eu comecei a me debater aqui, mas é porque começou a voar um bicho. É isso. Eu fiz ela perder a linha de raciocínio, desculpa, calma. Ai. Mas enfim, gente, então vejam-se que você exatamente planejem, tipo, dê o primeiro passo e planeje, mas veja se você não tá planejando a procrastinação ou se você tá planejando realmente focar naquilo e continuar fazendo, né? Tipo, a gente encerra aqui esse primeiro episódio. Eu ia falar mais coisas. Então pode falar. Não, fica à vontade, fica à vontade. Aí ela consegue trazer insights muito bons. Eu já trago mais inspiração. Não tenham tanta expectativa assim, tá? Não, tô só jogando. Não tenham tanta expectativa assim, mas uma coisa que eu pensei agora é que sobre o perfeccionismo, que tá realmente ligado com começar.
Eu particularmente acho que tem tudo a ver. Eu sou outra, tá? Porque eu procrastinei em fazer muita coisa por conta do perfeccionismo e pelo fato de que eu não tenho aquilo que o melhor pra começar, tá? Então eu também procrastinei muito. É que a gente quer fazer as coisas bem, mas talvez isso é só uma reflexão do pessoal da internet, tá? Porque a gente vê o vídeo perfeito, a escrita perfeita, o que mais? O espaço perfeito, o microfone perfeito, a câmera perfeita. Sabe, tipo assim, a gente se baseia muito nisso. Muito de que Sim. tem que estar perfeito o nosso primeiro vídeo, tem que ter o melhor microfone, tem que ter o melhor caderno, sabe? E na verdade não é isso, não tem nada a ver com isso. Então acredito muito que hoje em dia as pessoas estão ficando muito perfeccionistas, muito por conta das telas, porque eu sei que você e eu passamos muitas horas no celular, muitas horas no TikTok, muitas horas no Instagram. Então, tipo, a gente acaba refletindo, pegando muito daquilo que a gente vê. E a gente vê um vídeo perfeito e fala, o meu não vai chegar a essa perfeição toda. O que você faz? Você não começa. Nesse momento, eu vou trazer uma coisa, que é nesse momento que eu falo que eu e a Cal, a gente é bastante diferente. Eu acho que tem esse pensamento de que, tipo assim, ai, meu vídeo não vai ficar tão bom. Eu já não consigo pensar assim. Na verdade, eu tenho o problema de sempre pensar que eu vou fazer melhor. Isso não é bom, não é ruim, quer dizer. Não, mas se torna ruim porque você começa a ficar frustrada. Por exemplo, você viu um vídeo que não é tão bom assim, mas que teve um desempenho muito bom. Aí você faz um vídeo que na sua cabeça é muito melhor, mas ele não tem um alcance tão bom, porque você não tem o alcance daquela pessoa, entendeu? É. E aí você começa a ficar frustrada, e aí você começa a ficar com raiva. Tipo, por que eu vou fazer essa bosta se não tá... E aí você acaba abandonando um projeto. Eu particularmente considero esse podcast um projeto criativo. Sim. Pra mim, se torna um projeto criativo. Eu estava passando por um bloqueio criativo. E fazer toda a criação e tudo mais, assim, foi muito legal. E me trouxe muitos insights bons. Então, a chance da gente abandonar um projeto criativo porque ele não tá desempenhando da forma como outras pessoas que a gente vê e acha que não são tão boas performa, eu acho que impacta um pouco. Sim. Talvez você comece com esse pensamento, você consiga começar, sim, mas acho que é mais fácil de você abandonar no meio. Isso é verdade. Sabe? Você não conclui aquela tarefa. Do nada, né? Eu trouxe aqui e joguei. E outra coisa que eu queria comentar, mas aí eu acho que a gente pode trazer um EP só falando sobre procrastinação, que é uma coisa que a gente conversa bastante e assombra bastante a gente. Na verdade, eu acho que se fossem pra compartilhar a nossa conversa, eu acho que 99% é falando sobre procrastinação, porque a gente... E produtividade. Porque a gente não fez tal coisa, não estudou, procrastinou estudar, procrastinou fazer algo que era uma tarefa importante. Inclusive, ela tá procrastinando fazer o portfólio dela, gente. Briguem com ela. Nossa, não precisava me expor assim também. Entendeu? Então, assim, é super ótimo falar sobre isso, tá? Não, mas é que o que eu ia comentar aqui é que às vezes a gente tem que se tocar também que a gente tá procrastinando não fatores externos. Ai, passa muitas horas no TikTok. Claro que você passa muitas horas no TikTok, você tá com preguiça de fazer o que você precisa fazer. Você precisa fazer, porque não é rápido. Autocrítica, tá? Não te dá muita dopamina. E não é satisfatório de fazer, não é? Não, mas é que eu acho que às vezes... Cara, eu sinto... assim, do meu íntimo, que a gente tem muita tendência a passar a mão na nossa própria cabeça. Sim, isso é e a gente tem que se autorregular. E eu tô falando isso de um lugar que quem tá vendo por vídeo sabe que tem um monte de porcaria aqui na negócio. Porcaria não, né, gente? Comida não é porcaria, mas tem um monte de coisa industrializada. Na verdade, tem uma mexerica e uma maçã aqui também, mas a maioria é industrializada. E eu tô num processo de... Eu faço academia e tento manter a dieta. E aí eu tenho uma rotina muito corrida. E aí, pra mim, eu sempre mereço furar a dieta por conta de alguma coisa que aconteceu no meu dia. Uma coisa emocional. Só que chega num ponto que eu preciso me autorregular e falar: eu não mereço tudo não, caralho. Quer comer um chocolate hoje? Problema seu. Você não vai comer. E é a mesma coisa sobre a gente se autorregular pra começar um projeto. Tipo assim, às vezes você não começa alguma coisa porque você tá com preguiça de ir atrás. Você sabe que vai ser um processo pra começar aquilo. Você não tá disposto a lidar com esse processo. Então o que você faz? Você abraça isso. Você fala pra você mesmo: eu quero começar esse projeto, quero. Eu vou, não vou, tô com preguiça. Então, é isso, entendeu? Valeu, falou. É sobre, sabe, entender isso. Que vai ter isso, velho. Não tem o que fazer. Isso é verdade. Você precisa encarar os seus BOs, entendeu? Você não começou aquilo porque você acha que não tá bom o suficiente ou realmente porque você não tá afim de começar. Você não tá afim de abrir mão daquelas suas 3 horinhas no TikTok pra começar um novo projeto. Então, assim, internaliza isso e para de falar:
pra fulano dar certo e pra mim não. Exatamente. Porra, pra fulano dar certo, porque ele levanta, ele desliga o celular, por mais torturante que seja, porque quando você já tá viciado no TikTok, é bem difícil você desligar. Eu concordo. Eu acho que você tem que encarar que fulano tem aquele resultado, porque fulano fez toda uma preparação e buscou por aquele fez sacrifícios, entendeu? Se você não tá disposto a fazer, para de tentar desmerecer o esforço do outro, sabe? Exatamente. Eu acho isso muito chato. Quando a pessoa fica, ai, não, porque fulano tem resultado e eu não tenho. Talvez você não tenha porque você não faça as concessões que fulano faz. Você não busca. Pra o fulano chegar lá, ele teve que abdicar de muitas coisas. Você está abdicando das coisas que precisa. Você está disposto a isso? Por exemplo, a gente, eu sou uma pessoa que eu tenho o meu final de semana livre, entendeu? E eu encaixei um projeto, mais um projeto no meu final de semana, que é o podcast. Sim. Eu estou disposta a focar no podcast e abdicar de tempo com outras pessoas, abdicar de tempo assistindo série, assistindo filme, sabe assim? TikTok. É questão de... Eu quero que o podcast dê certo, então eu vou abdicar disso, sabe? Mesmo. Agora, se você não está disposto... Depois não adianta eu ver... Aquelas... Do nada, né? Do nada. Não adianta eu ver depois vocês falando assim, ai, a Giovana tem um sucesso que eu não tenho. Lógico, eu estou abdicando de coisas que talvez você não queira abdicar. Sim, exatamente. Do nada, né, gente? Mas é verdade. E uma coisa que encaixa nisso também é que às vezes a gente tem preguiça de fazer, mas a gente gosta daquilo, que é o que ocorre comigo. Eu gosto de estudar coreano, eu gosto muito de ouvir e adoraria falar, porém eu não foco nisso, por mais que eu goste. Então assim, por quê? Entendeu? Pra ficar no TikTok, né? Mas aí mas aí é de você assumir o seu BO. Eu não falo coreano ainda, porque eu não tô parando de assistir TikTok pra ficar ali. Exatamente. Sabe? Então, tipo, assim... É você reconhecer e você parar de ficar aquela coisa de... Ai, sai da coitadolândia, porra. Exatamente. Sai do podcast. Show. Então, enfim, às vezes a gente procrastina até o que a gente gosta pra estar nas redes sociais. Isso. E é nisso que você se lasca, porque aí você vai ver fulano crescendo e você não. E tipo, nem tudo é sobre aparecer, obviamente, também, né? Mas sobre o seu crescimento, você tá sentindo que você tá crescendo mexendo no TikTok? Óbvio que não, né? Então, tipo, às vezes a gente abdica até do que a gente gosta pra fazer merda nenhuma. Eu acho que, assim, se você gosta de rolar o TikTok, se compromete a ficar 20 minutos ali no TikTok. Mas, assim, ainda é muito. Coloca, sei lá, coloca um timer, alguma coisa assim. Mas 20 minutos ali no seu TikTok. Aí, meu amor, fica mesmo, entendeu? Sem se sentir culpada. Fica e vai. Vai com vontade. Ai, quero ficar 1 hora. Então bota lá 1 hora. Vai, meu amor, vai. Se joga. Se joga, assiste mesmo. Mas aí depois disso, tipo, desliga e vai fazer as coisas que você quer. E começa. Exato. Porque aí você vai alimentar o seu vício ali no TikTok. E é uma autocrítica, porque a gente também é viciado no TikTok. Mas você também vai fazer as suas coisas. Você não vai sentir que você tá estagnado. Porque é aquilo. A gente tá estagnado. Às vezes a gente sabe o porquê a gente tá estagnado. E a gente não quer assumir, entendeu? Exatamente. A gente não quer aquele BO de falar, ai, eu não começo isso porque eu estou no TikTok. Você não quer esse BO. Então é mais fácil você falar, ai, eu não vou começar isso porque eu ainda não tô pronta. Exatamente. Isso é algo pra se falar em vários outros episódios, verdade, isso é uma coisa que eu acho que vai voltar muito também. É a questão de não estar pronta, porque na minha cabeça eu não estava pronta pra isso, tá? Mas enfim, que se lasque também, né? Então, realmente é sobre... A gente procrastina de qualquer jeito, velho. Tudo, de qualquer jeito você procrastina. É um traço, infelizmente, é um traço que eu tô tentando mudar. Isso tá ligado com começar, tá ligado com o perfeccionismo também, que o perfeccionismo e a procrastinação andam de mãos dadas. Nossa, tá? E eu acho que isso tá muito ligado com um tema que a gente quer trazer, que é sobre autoestima. Eu acho que a forma como você se vê te faz ou procrastinar mais pras tarefas ou encarar mais elas. Eu acho que a forma como você vê você e como a sua autoestima tá, interfere bastante nisso também. Sim, exatamente, interfere. Porque a autoestima você vai acreditar naquilo, né? Exato. Você precisa acreditar que você consegue chegar lá, entendeu? Mas como? Como você vai acreditar se você fica no TikTok? Você não vai, né? Aí você se lasca, porque entra a comparação, entra a coitadolândia, como ela falou, entra, tipo, várias outras coisas, né? Então, gente, tem uma coisa que me dá nos nervos, apesar que eu vivo nela. Mas toda vez que eu percebo,
eu fico puta, é a Coitadolândia. Sim. Ela Caralho, velho, que saco. Ela não fala na minha cara, mas com certeza ela falou pro namorado dela sobre mim, sobre isso, tá, gente? Não, Tenho certeza que sim, Giovana. pior que não. Quando a gente foi falar do podcast, eu agi de uma forma e ela saiu, eu falei, cara, com certeza ela vai comentar com o Gabriel sobre isso. Isso é uma coisa bem Eu tava engraçada. sendo um pouco pessimista sobre criar um artigo, porque, como eu falei, foi um desafio, foi um desafio de começo, né? E a gente. Então eu falei pra ela, eu, tipo, falei coisas pessimistas, tipo, eu não consigo, não dá, não é, sabe, nunca fiz, enfim. Aí eu fui muito pessimista e ela não gostou. Não, mas isso é uma coisa bem engraçada, porque tudo o que eu penso, não só sobre a Cal, não, principalmente sobre a Cal, eu falo muito pra ela, gente. Sim. Ela A gente literalmente, tem tipo uma assim, amizade aberta. é real. É muito. Ela fala umas coisas. Sabe o que você não gosta de ouvir da sua amiga? Pois é, você provavelmente vai ouvir da gente, porque a gente fala uma pra outra. Sabe? Tipo, às vezes eu falo assim, ai, nossa, eu não fiz o meu portfólio. Eu preciso muito começar o meu portfólio. E aí a Cauane fala, caralho, você tá falando há 2 meses que você precisa começar o portfólio. Por que você não sentou a bunda na cadeira e não começou? Exatamente. E façam isso na amizade de vocês, tá? Não, isso Não deixa a seja- amizade muito forte, Não, porque... não sejam, que você não fez portfólio. Nossa, que pena que você não Nossa, fez seu amiga, portfólio. começa agora. Ai, Entendeu? Não, amiga. deu um tapa na cara, arranca os cabelos, entendeu? Às vezes, pra gente sair da Coitadolândia, a gente precisa que outra pessoa fale. Isso Tá, aí. caralho, mas por que você não fez isso? Exatamente. Porque às vezes a gente coloca emoção numas coisas que é só pra ser racional. Você sendo racional, você resolve aquilo. Eu concordo. Sabe? Eu Tipo, concordo. a gente coloca emoção e complica umas coisas que se você pensar do preto no branco, É simples. você resolve. É você, simples, sabe? É fácil. Poupa é mamão tempo, com poupa açúcar. dinheiro, poupa vida, poupa tudo. Sim, eu concordo. Viu? Nossa, eu amo que a gente começou em onde coisa. Sabe? Essa é a essência principal do podcast. Eu adoro. Exatamente. A gente não faz a menor parte de qual parte vai ficar, mas a parte que vier. Não, vai ficar tudo. espero que vocês amem e compartilhem e dê estrelinhas, por favor, tá? Vamos encerrar esse episódio aqui, então. Ok. Gente, a Gente, maior isso. dica que eu acho que vocês podem tirar desse podcast, desse episódio, é deu 5 minutos, começa. Coloca esse episódio no seu fone, vai fazer aquela tarefa que você tá procrastinando. Começa. Sai Agora, da vai porra da agora. Sai da porra da Coitadolândia, velho. Vai fazer o que você tem que fazer. Você precisa, tá? Pra você ser a pessoa que você quer ser, você precisa fazer, tá? Sabe uma Então coisa você que precisa me veio só agora na cabeça, né? Começar. Agora que a Cal tava falando, me veio na cabeça aquela coisa de que por que a gente faz, pra quem é CLT vai saber, por que a gente faz tantas coisas pros nossos chefes e deixa de fazer as nossas CLT, coisas? Tipo, no meu trabalho, gente, eu faço tudo que me pedem. Até trago novas ideias, crio novos projetos, novos documentos, planilhas. Mas agora, por que eu enrolo tanto pra montar o meu portfólio? Exatamente. Porque é pra mim, sabe? Eu acho que isso também tá ligado à autoestima, óbvio. Autoestima, Mas às vezes sim. só precisa, sabe, se dar esses 5 minutinhos e falar, ok, por que eu não começo aquele projeto que é pra mim, que é Que é meu? pra mim, que é importante Que vai me fazer pra feliz. mim, que vai ter o meu crescimento, que vai talvez que vai te fazer ganhar dinheiro, né? Você vai crescer, ninguém mais vai crescer com sua ideia. Além de você. Além de você. Exatamente. Então, tipo, parem pra pensar um pouquinho sobre isso, tá? E acho que é isso. E acho- A gente É vai isso, encerrando muita coisa, por mas eu acho aqui. que é isso, é só isso. Mas semana que vem tem novo podcast, No então já podcast segue a gente na aqui. Quarta-feira. né? Compartilha pra ajudar. Isso, toda quarta. Toda quarta. A gente ainda tá decidindo o horário, mas a gente quer manter toda quarta. Isso. Já compartilha aí nas suas redes, porque isso ajuda muito. Já deixa os comentários, algo que seria Isso. legal, bacana. Comenta falar aqui o que sobre. vocês pensam sobre isso. Comentem sobre o podcast. Se a opinião vocês de têm alguma vocês. dica sobre como começar um projeto, coloquem aqui embaixo. Sim, pra Contem ajudar as relatos outras também, a gente pessoas. gosta muito de relatos de pessoas, como você fez pra Sim. começar alguma coisa. Exatamente. Se não quiser comentar aqui, pode mandar no Insta também. Isso mesmo. Então, Tanto no nosso pessoal quanto no do podcast. Fiquem à vontade. Isso aí. E é isso, é gente. Eu sou a Cauane e essa é a Giovana. Ela fala pra caramba. Falo muito, gente. E acho que é isso, Eu né? amo Até ela. semana que vem. Até. Espero que vocês tenham gostado da gente. Sim. Se sintam E à vontade. Eu ia não falar deixem de se seguir nas sintam redes em sociais. casa, né? Mas não é bem uma casa, mas se sintam aqui com a gente, fazendo piquenique, não tomando café, mas, entendeu? Se precisar, tomem o café de vocês aí, daí, ouvindo a gente daqui. É isso. Beijo. Beijinho. E até o próximo episódio. Até mais. Tchau.